Muito boa tarde, meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium, sejam muito bem-vindos a uma live. Eu, Beto Saad, te recebo aqui mais uma vez com muito prazer, assim como venho fazendo, não é? Há mais de 30 dias, não é? Nós estamos nessa busca da informação, nessa busca das certezas, não é? Já que estamos trafegando num terreno de incertezas, não é? Realmente informações que possam nos oferecer caminhos para as melhores tomadas de decisão. Nós adotamos no Alma Premium, não é? Quase 60 dias. 60 dias, então, estou até perdido aqui, viu, Lu? E nós adotamos essa linha solidária e a linha do conhecimento, não é? A linha solidária e a linha do conhecimento. A linha solidária, estamos em várias frentes, não é? Contribuindo aí para que a gente consiga gerar um maior conforto às famílias, não é, mais carentes, às famílias que estão numa condição mais difícil do ponto de vista econômico. Eu recebi hoje uma informação, não é, oriunda do norte e do nordeste, que as regiões mais afastadas, né, num sertão e tal, já há falta de comida nas mesas, ou seja, os pequenos comércios, os pequenos, as regiões, não é? As vilas, enfim, que ficam ali no sertão mais afastado, realmente já não há abastecimento e aquele pequeno comércio que abastecia, não é, as pequenas comunidades acabaram se transformando em desertos, não é? Regiões desérticas realmente, e infelizmente a gente ainda tem falta de comida nessas regiões aí. Nesse momento, agradecer a todos que estão entrando, não é? Nesse momento, eu vou fazer uma live com o Dr. Isaac Altix, que já divide aqui comigo a tela, e a gente vai buscar nessa live, doutor Isaac, e todos que estão nos vendo aqui, uma informação atual e precisa do momento da saúde brasileira, não é? Você que é um médico extremamente conceituado no Brasil e no mundo e que tem teses internacionais, participa de congressos no mundo todo e é absolutamente capaz de poder criar um cenário para todos nós da realidade mundial, e nós estamos sendo abastecidos pelas informações que chegam mundo afora, e até as próprias organizações de saúde, a própria OMS, as próprias organizações de saúde nacionais dos países se baseiam nas experiências. Hoje nós tivemos, só para ilustrar, não é? Nós estamos vivendo um cenário dramático em São Paulo, já estamos com quase 90% dos leitos dos hospitais lotados, já estamos num momento, não é, com quase hoje, parece que ainda não tá fechado ainda o número, mas me parece que vamos chegar hoje perto de 550 mortes, ou seja, batendo o recorde brasileiro. E ficou absolutamente inerente dentro da nossa vida, morreram 100, morreram 200, morreram 400, ou seja, começa a criar corpo, não é? A criar uma espécie de DNA, e a gente assimila esse número de mortes com uma certa naturalidade que é absolutamente inconcebível. Mas as pessoas, sem dúvida alguma, estão asfixiadas, estão precisando de conforto para poder saber o que fazer, e nesse momento, doutor Isaac e todos que estão aqui, o ministro Guedes está prestando uma entrevista e dizendo que o Brasil vai criar uma retomada absolutamente importante. Nós vamos criar uma retomada para valer. O Brasil vai conseguir, sem dúvida alguma, sair dessa crise, se não com mais facilidade, mas com um plano estratégico pronto. Eu falo com o doutor Isaac, gastroenterologista, hepatologista e dos bons, com teses internacionais consolidadas. Seja muito bem-vindo, doutor Isaac Altix.
Boa noite, Beto. Muito obrigado pelo seu convite. É sempre uma honra estar com você, uma alegria. Sempre, quando a gente conversa, o papo é sempre muito agradável. Boa É noite a verdade. todos que estão presentes e nós estamos aqui para poder ajudar nessa elucidação. Já faz algum tempo que a gente só ouve falar de Covid, 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 e toca o telefone a alguém para falar de Covid, a gente liga a televisão, só tem Covid, e isso realmente deixa um estresse maior. E o que tem acontecido é que, como você iniciou essa live, cada dia mais número de mortes, isso acaba nos preocupando bastante, e a gente tem que se preocupar mesmo, porque, por enquanto, na média, estão morrendo pacientes que têm direito à assistência, que conseguem assistência, e nos preocupa muito chegar no momento, como a gente viu em outros países, que morriam pacientes em maior número que isso diariamente, porque não tinham direito à assistência. Eu acho importante essa tua manifestação. Aliás, há 30 anos que a gente conversa e você já me convenceu que o seu Palmeiras tem Mundial. Então, é muito importante, doutor Isaac, que a gente fale um pouquinho sobre essas questões que envolvem um pouco o mundo da saúde, não é? E a gente está vendo hoje, e cada vez mais, de maneira comprovada, e as pessoas estão em quarentena. E estão podendo, todas as pessoas, a grande maioria da população mundial, está podendo observar de que o investimento na ciência, de que o investimento na saúde, e eu falo aqui do Brasil, onde a gente tem sistemas asfixiados absolutamente falidos, como Manaus, o próprio Rio de Janeiro e outras regiões do Norte e Nordeste, onde falta assistência, onde a asfixia pelo grande número de pessoas que procura os postos de saúde, os hospitais, acaba criando aí um tráfego extremamente gigantesco e que, sem dúvida alguma, acaba de alguma forma criando aí um movimento gigantesco e os procedimentos começam a se misturar numa velocidade louca e as pessoas não conseguem efetivamente, dentro do sistema de saúde, ter um sistema. Mesmo aqui em São Paulo, a gente pôde observar por algumas matérias de que as pessoas, me parece que de 8 a 10% dos exames, nós estamos falando de São Paulo, dos exames foram perdidos pela falta de uma melhor adequação, pela falta do Instituto Adolf Lutz estar mais bem preparado. Então, eu acho que é fundamental que a gente pense, eu até postei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no @BetoSaad, Beto com 2 Z's e 2 T's, dizendo que não dá mais, doutor Isaac Altix, para a gente ter aquele dito popular, o brasileiro tem memória curta. Não podemos mais ter memória curta. Nós precisamos levar, você que é da religião judaica, você que é descendente de israelitas, nós precisamos carregar todo o povo mundial, toda a nação mundial, carregar o Holocausto como uma das formas mais bárbaras de atrocidades do povo, da história da humanidade. Então nós precisamos carregar esse momento também como uma forma de não ter memória curta. E não tendo memória curta, eu quero já entrar aqui, nós estamos com muitos médicos e muitas pessoas vendo aí o doutor Isaac Altix. Eu quero falar um pouquinho sobre os procedimentos médicos eletivos em geral, porque a Covid está absolutamente tomando conta da saúde mundial. Então, eu tenho visto que cirurgias têm sido canceladas, eu tenho visto que algumas consultas, agora depois a gente vai falar de telemedicina, mas eu tenho visto consultas sendo transferidas, ou seja, as pessoas, até cirurgia de câncer, eu tive notícias aí de que foram canceladas em função da Covid-19 estar tomando o espaço maior dentro dos hospitais. Quero que você fale um pouquinho sobre os procedimentos médicos eletivos em geral. Como é que vai se comportar nesse momento e no pós-Covid-19?
Bom, eu vou, antes de começar a falar sobre isso, eu só queria fazer um parênteses, porque essa é uma situação absolutamente nova, uma situação que nunca aconteceu. Talvez lá para trás, em 1918, com a gripe espanhola, lá talvez tivemos alguma coisa, mas que o mundo não soube exatamente como, porque nós não tínhamos essa globalização. Então, o fato de o Adolfo Lutz não estar preparado, os médicos não estarem preparados, os economistas não estarem preparados, é absolutamente esperado, né? Então, quando você tem um serviço que está habituado a receber um certo número de pacientes, de exames, de repente isso extrapola, era de se esperar mesmo que isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em outras situações. Então, isso é um parênteses que a gente tem que tomar muito cuidado com as críticas que faz a políticos, a gestores de saúde, gestores de outras áreas, porque é uma situação absolutamente inesperada. Se você me permite só fazer um adendo aí a essa perfeita avaliação, eu tenho pregado que essa é uma situação suprapartidária. E quem está no fronte, seja médico, seja político, seja economista, enfim, seja as pessoas envolvidas, elas devem ser poupadas de algumas críticas, porque o novo se instaurou, o invisível é avassalador, tem um poder letal absolutamente grande, e nós não podemos, e o recuo é permitido. Eu quero lembrar aqui, doutor Isaac, antes de você iniciar aí a sua manifestação, de que o prefeito de Milão, depois de milhares de mortes, Isaac, ele veio a público se desculpar. Ou seja, é uma situação extremamente perigosa, porque ele pôs em risco a vida das pessoas, claro, ele não queria fechar a cidade, e depois vem se desculpar de milhares de mortes, de vidas que foram colocadas, porque a Itália foi pega logo após a China como o país de maior concentração da Covid. Então, que essas experiências também sirvam nas nossas reflexões, para que as pessoas poupem quem está, porque o médico vai fazer a parte dele. Mas as pessoas que têm cabeça para criar estratégia vão inserir o médico, o economista, e agora eu coloco a justiça também, porque nós vamos ter um desequilíbrio social mais acentuado diante dessa situação absolutamente quase que incontrolável, não é? Pelas demissões e também pelo mercado informal, que hoje perde a sua renda do dia a dia, e o empobrecimento da população. Então é muito importante essa tua observação para que a gente poupe realmente até terminar o processo. Até ontem, se me permite, não quero julgar nem entrar em política, porque eu me abstenho de fazer qualquer comentário político, eu prefiro ficar, como se diz na filosofia, em si mesmado e ter as minhas reflexões comigo mesmo. Mas é inadmissível, nós tínhamos ontem um presidente da República absolutamente festejado, um ministro da Justiça festejado, e hoje se questiona realmente essas pessoas, porque começa a se entrar no âmago de questões políticas e se coloca a vida de brasileiros em segundo plano. Por favor, doutor Isaac. Bom, eu vou te pedir mais 30 segundos só para uma outra coisa antes de entrar no nosso assunto. Pois não, pode pedir 100 segundos. Já que você citou também, hoje é o Dia da Independência do Estado de Israel, onde se comemora o Dia da Independência do Estado de Israel, e nós temos um ministro de Relações Exteriores que fez uma infeliz declaração. Uma infeliz declaração. A gente não quer entrar em política, mas o nosso ministro de Relações Exteriores fez uma infeliz comparando esta situação com os campos de concentração. Então, vamos agora entrar no nosso assunto diretamente. A Covid não é a única coisa que acontece na medicina. Então, a partir do momento que se instalou a preocupação com a Covid,
os gestores de saúde, as autoridades, eles se preocuparam com a Covid e, naquele momento, aconselhou-se a que todo o resto fosse esquecido, né? Então, eu trabalho em hospital público, eu trabalho em hospital privado, temos uma clínica e, naquele momento, tudo fechou. Fecharam as portas e, com análise gradual das necessidades outras, então hoje a gente sabe que existem algumas condições que não são urgência, tirando a Covid, que não são urgências e que são situações eletivas, que a gente deve estar atento a elas. Então, em relação às consultas médicas, existem pessoas alguns médicos que deixaram de atender, ou porque as suas instituições fecharam as portas, ou porque os próprios colegas ficaram com certo receio, e, na maioria, os próprios pacientes têm receio de ir a um local onde deve ser atendido. Mas a gente tem que lembrar que existem situações como diabéticos, hipertensos, cirróticos, pacientes oncológicos de todas as espécies, doença inflamatória intestinal, que eles devem sim ser acompanhados de alguma forma pelos seus médicos e pelas suas instituições de saúde, bem como exames, né? Então, existem alguns exames que fazem rastreamento de câncer que também não podem ser adiados indefinidamente, né? Então, quanto a essas situações, o mais importante é que o paciente ele tenha proximidade com o seu serviço de saúde, proximidade com o seu médico, proximidade com a instituição que a gente sabe que as instituições públicas têm um pouquinho mais de dificuldades ou muito mais dificuldade que as instituições privadas para ter essa proximidade dos pacientes com os médicos, mas é muito importante que os pacientes procurem os seus médicos, porque o médico não vai procurá-lo, né? O médico não vai ficar ligando para todos os seus doentes para saber onde eles estão, né? A gente lá no Hospital Ipiranga, a gente tomou o cuidado de fazer o levantamento das agendas, de verem os pacientes que não foram atendidos, de verem os pacientes que precisam ser atendidos para que a administração do hospital o chamassem de alguma forma ou fossem buscar, disponibilizamos vans, inclusive, para buscar esses pacientes na periferia, mas a gente sabe que nem todas as instituições públicas têm recursos para fazer isso, né? Então, é muito importante que o paciente tenha essa proximidade para que não deixe passar outras situações que poderão se agravar, porque a gente até não sabe quando que alguém vai falar, olha, agora não tem problema, todo mundo pode sair à vontade de casa, e com certeza isso vai demorar. Perfeito. E você acha até por esse cenário, né, que você está traçando, e as pessoas, sem dúvida alguma, elas estão procurando aí, de alguma forma, o salve-se quem puder, não é? E as pessoas estão tentando se salvar, a gente tem aqui, eu vou até citar aqui, o nosso showroom Caio Siracusa está aqui também, não é? O Caio tem mais problema que um livro de matemática, mas o doutor Isaac cuidou do Caio Siracusa. É uma brincadeira, evidentemente, mas eu estou aqui, a doutora Tânia Saad está aqui também, vários médicos, não é, participando, doutor Renato, doutora Dora, enfim, Fernanda Gami Guímaro também presente aqui, as pessoas participando para poder gerar, através da sua manifestação, uma decisão, né, naquilo que deve ser feito na sua saúde. Dentro dessa tua reflexão, Isaac, eu queria saber o seguinte, você acha que no pós-Covid, os hospitais, eles vão trabalhar com uma área, obrigado Célia Narraz também, Reinaldo Garcia, você acha que os hospitais vão trabalhar com áreas destinadas à Covid-19 e áreas destinadas às outras doenças, ou seja, vai haver, já está criando-se aí, nesse momento, um distanciamento entre as áreas de Covid-19 e das áreas para outras atividades? Você acha que isso vai se acentuar
também, e te pergunto em relação aos convênios médicos, ou seja, os convênios médicos hoje, eles já estão se preparando para uma mudança de cenário? Bom, em relação ao pós-Covid, é uma coisa um pouco inicial para a gente pensar nisso, porque o Covid em si vai demorar um pouquinho mesmo para passar. Mas é uma tendência, né? É uma tendência, né? Os hospitais já estão com áreas separadas, né? Tanto os hospitais públicos quanto os hospitais privados, todas as clínicas, o Instituto Central foi destinado única e exclusivamente para a Covid, as especialidades que estavam no Instituto Central saíram, foram para o INCOR, outras áreas. A mesma coisa aconteceu em vários outros hospitais públicos e os hospitais privados dedicaram unidades de terapia intensiva, unidades de internação e unidade de diagnóstico para coleta de exames, realização de tomografias em equipamentos apropriados somente para a Covid, e isso com certeza vai se manter por algum tempo ainda. E a gente sabe que existe um estudo que foi publicado numa revista de alto impacto científico, a Nature, e a Nature coloca que isso vai levar 2 anos. Quer dizer, enquanto a gente não tiver efetivamente uma vacina, todos nós teremos que tomar cuidados para que não entremos em contato com esse vírus, porque não sabemos a nossa resposta a ele. Em relação à medicina suplementar, é uma preocupação muito grande. A medicina suplementar, nesse momento, ela está muito envolvida no tratamento do Covid, ela se abriu à realização dos exames. Eu acho que nenhuma medicina suplementar está negando qualquer tipo de atendimento adequado para os seus associados. E no pós-Covid, a situação econômica poderá, sim, influenciar nessa medicina suplementar, visto que eu acredito particularmente, isso é uma opinião própria, que muita gente está fazendo sacrifícios para continuar pagando seus convênios médicos, com medo de ser acometido dessa Covid-19 nesse momento. Mas que depois algumas pessoas, ou muitas pessoas, poderão repensar o seu status de convênio médico, mudar status, deixar de ter convênio, e com tudo isso, tanto a medicina suplementar como as instituições privadas que atendem essa medicina se preocupam com isso, sim, é uma preocupação que virá. Eu acho também, quer dizer, na verdade, eu acho que vai ter aí uma mudança comportamental, não é, na medicina suplementar, por conta, evidentemente, do empobrecimento da população, e eu acho que vai ter, sim, caminhos aí, estratégias. Claro, isso é um negócio, mas nós estamos tratando com vidas. Eu acho que vai ter aí também a interferência do Ministério da Saúde, que acredito, ou pelo menos torço, não é, para que haja uma interferência positiva para estar ao lado das pessoas. Eu quero saudar aqui André Saraiva, Dr. Joaquim Grava, médico do Corinthians, da seleção brasileira, ele que foi considerado pela Rússia como o melhor ortopedista do mundo, Dr. Joaquim Grava, e está aqui conosco, e várias personalidades aí prestigiando essa live importante com o Dr. Isaac Altico. Dr. Isaac, nessa mudança de comportamento que já está sendo implantada no mundo, não é? E com os novos planos, a telemedicina, ela vem, de alguma forma, para... Está dizendo aqui o Lu que ele é da mesma faculdade que você, o doutor Joaquim Grava, mas ele era ortopedista, sentava no fundo, não é? Então, ele foi meu veterano, ele me deu trote. Doutor Joaquim? Careca por causa dele, ele que cortou meu cabelo, não cresceu mais. Vai ver que é porque você é palmeirense e ele é médico do Corinthians, então. Mas olha, é uma grande figura, é um grande prazer
poder estar aqui. E a telemedicina, ela está mudando comportamento, eu acho que ela vai gerar aí algo positivo, principalmente quando a gente fala de medicina suplementar e de convênio. Acho que a telemedicina, ela pode contribuir também numa redução, não é, do custo do convênio. Na minha avaliação, eu tô compartilhando. Eu acho que a telemedicina pode até, nesse momento, facilitar a vida do médico, ou seja, você está vendo que você pode, de qualquer lugar, criar aí as suas consultas remotas, não é? Seja nos hospitais em que você trabalha, seja na sua clínica, aí na clínica Altix, enfim, eu acho que pode, de alguma maneira, gerar, não é, um movimento até mais positivo, porque as pessoas não vão precisar se deslocar, porque no pós-pandemia também vamos ter pandemia. Nós vamos ter pandemia, ou seja, nós vamos sair da quarentena, nós vamos sair do isolamento para o distanciamento, mas nós vamos ter regras a cumprir. E a partir daí, nós vamos criar, através da telemedicina, na minha avaliação, uma ferramenta importante. Rapidez, não é? Geração de recursos entre o médico e o paciente e o próprio hospital, ou seja, no atendimento, nas remoções também. Eu acho que isso vai poder criar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança de comportamento que já se instaura e que tende a crescer de maneira substancial, pelo menos na minha visão. Bom, a telemedicina ela já vem sendo discutida no Brasil há muito tempo. Há mais de um ano, o Conselho Federal de Medicina aprovou a telemedicina, mas sem muita discussão com os médicos e com os próprios conselhos regionais. Então, a pedido dos conselhos regionais, naquela ocasião, um ano e meio atrás, mais ou menos, foi cancelado a autorização da telemedicina para que isso pudesse ser discutido mais a fundo. Quando veio essa pandemia, imediatamente o Conselho Federal autoriza, do ponto de vista ético, para que todos os médicos, independente de onde estejam, se seja por convênio, por instituições privadas, públicas, particulares ou por convênios, possam e devam utilizar dessa ferramenta. A telemedicina, de todas essas coisas que estão chegando nessa pandemia, que mudaram os hábitos, com certeza é uma que veio para ficar. A gente mesmo, eu careca de cabelo branco aqui, o que sobrou está branco, tinha um pouco de receio. A gente está acostumado a ver o doente, abraçar o doente, segurar na mão do doente quando dá uma notícia ruim, né? Então, essa interação, a gente tinha um pouco de medo em relação a isso. Mas a gente vê que o espaço da telemedicina veio. Neste momento, é mais recomendável que você faça a sua consulta por telemedicina do que presencial. O seu médico, que já lhe conhece, ele pode decidir com você se você precisa ser examinado presencialmente ou não. A grande maioria das consultas nós temos executados por telemedicina e algumas, obrigatoriamente, a gente precisa examinar e o paciente precisa estar presencial. A telemedicina ela permite com que o paciente ganhe tempo. Por exemplo, ele não se desloque do seu escritório, 1 hora de trânsito para chegar no médico, 1 hora na sala de espera, porque os médicos são ruins e eles deixam o doente na sala de espera, 1 hora para retornar ao seu trabalho, já perdeu a reunião, o patrão então já ficou bravo. Então, existem muitas situações que está sendo provada que a telemedicina veio realmente para ficar. A gente pode orientar, a gente pode solicitar exames, a gente pode fornecer receita, existem várias formas, está sendo cada vez mais melhorado esses aplicativos, as plataformas de telemedicina. Então, com certeza, daqui para frente, isso não recua mais e eu acho que vai ser uma decisão entre o paciente e o seu médico, se ele poderá fazer a consulta
por telemedicina ou presencial. Nesse momento, sem dúvida nenhuma, a recomendação dos conselhos regionais de medicina, das sociedades médicas de especialidade, é que se dê preferência à telemedicina. Porém, o médico pode definir quando ele quer, que precisa, que seu paciente venha para ser examinado, sim. Ô, doutor Isaac, tem uma pergunta aqui da Amanda que eu achei interessante. Para o medo, coragem, né? Tecnologia é tudo. Não vai substituir o presencial, mas auxilia no processo. Eu acho que sim, ou seja, eu acho que até as próprias clínicas, né? Você que tem aí o PAMI, enfim, que tem o doutor Fernando Brizola como dentista, a doutora Suzana Altix como pediatra, a Érica Brizola, nutróloga, o doutor Renato Altix como gastro, a doutora Dora Altix como gastro, a doutora Márcia Altix como gastro, enfim, você tem uma clínica muito bem composta, não é? Você tem um neuro também participando da sua clínica lá, enfim. Então, eu acho que a própria telemedicina, ela vai favorecer, digamos, o doctor office, ou seja, você pode, de alguma maneira, dentro da sua própria casa ou no hospital, você pode mudar, inclusive, a tua agenda, a rotina dos médicos pode ser alterada. Você pode dedicar mais tempo no hospital e, através da telemedicina, realizar as suas consultas, estar mais próximo daqueles pacientes internados, mesmo clínico ou cirurgião, e criar aí um movimento que pode ser uma tendência. Você acredita que sim? Eu acredito que sim. Quer dizer, nós médicos que atuamos na área privada, a gente já mais ou menos fazia uma telemedicina, os pacientes têm nosso telefone, eles se orientam pelo WhatsApp, pelo SMS, por ligações, mas isso está sendo realmente melhorado demais e deve chegar às instituições públicas, porque isso não tem retorno. Isso vai facilitar, se você vai numa instituição pública, num ambulatório de especialidade, às vezes você tem 30, 40, 60 pessoas numa sala de espera, com 10 salas atendendo, né, ao mesmo tempo, e de repente você pode minimizar o custo ao paciente de ir ao médico, de receber a receita em casa. Então isso vai facilita o trabalho do médico, porque isso estressa demais o médico, saber certeza, vai facilitar com que você tenha uma dedicação maior e muitos aplicativos, né, muitos programas de telemedicina já permitem que a gente tenha o prontuário do paciente na nuvem e se ele me liga, eu estou tomando banho, eu continuo tomando banho e vejo o prontuário dele, continuo falando com ele, quer dizer, lógico, não em vídeo, né, mas dá para falar em áudio. Então, a gente consegue organizar melhor o tempo. Eu acho que isso vai ajudar muito, tanto do ponto de vista do médico, quanto do ponto de vista do paciente, lembrando que não dá para examinar uma hemorroida por telemedicina, por exemplo, né? É verdade. Não dá para ver se um cirrótico está descompensado por telemedicina. Não dá para dizer que uma dor abdominal é um quadro agudo grave ou se é uma dor abdominal que pode ser tratado convencionalmente. Então, existem algumas situações que, obrigatoriamente, nós teremos que examinar os doentes, mas que vai facilitar a todos, vai facilitar sim. Até porque você acaba de dar uma ideia que eu vou levar para o meu amigo Sérgio Buniac, que é presidente mundial da Motorola, de criar o aparelho celular preparado para o banho, porque o médico está tomando banho e ele tem que atender o paciente, então você já deu uma ideia, e também para ele caprichar na câmera, porque se a pessoa mandar uma foto da hemorroida, você vai precisar, sem dúvida alguma, reunir recursos visuais para fazer uma análise muito profunda. Doutor Isaac, mas brincadeira à parte, você entende, então,
que no sistema público de saúde, você que nos disse aqui que é médico do hospital da prefeitura, Hospital Ipiranga, não é? Que fica na região ali Do Estado. do Estado, na Avenida. Não, sim, eu ia falar da Avenida do Estado, falei da Prefeitura. Na Avenida do Estado, na região ali do Glicério, não é? E você acha que a telemedicina, e a gente tem uma recente medida do ex-prefeito, atual governador João Dória, quando ele criou o Corujão da Saúde. E o Corujão da Saúde, eu gostei muito dessa medida, porque ele conseguiu, através das 24 horas do dia, criar assistência de pacientes para as consultas. Ou seja, o médico, as pessoas tinham um horário mais extenso, não é? Até nas madrugadas, por isso chama Corujão, para poder fazer as suas consultas. Você entende, doutor Isaac, que a telemedicina ela pode facilitar, principalmente no SUS, que hoje está sendo reconhecido com todos os seus problemas, como um sistema realmente universal de saúde e eficaz, que a telemedicina pode melhorar o atendimento público e que, de alguma maneira, os médicos vão ter uma capacidade, médicos e profissionais de saúde, uma capacidade seletiva de olhar, bom, eu preciso, a Reni Seton está aqui com a gente, ela precisa ser observada. A dona Dani está aqui também conosco, ela precisa ser observada, mas o Beto Saad não precisa, eu posso trabalhar, o Beto fazer a consulta remota, ou seja, vai criar aí um movimento de maior abrangência no atendimento dos pacientes? Eu acredito que esse é o futuro, né? Mas nós temos que ver que o prontuário eletrônico no Sistema Único de Saúde é uma coisa ainda começando. Algumas instituições têm, dentro da mesma instituição, tem 2, 3 tipos de programa de prontuário eletrônico. As instituições do Estado, nem todas têm o mesmo prontuário eletrônico. Então, eu acho que a unificação do prontuário eletrônico, imagine você, Beto, indo no SUS em Presidente Venceslau e sendo atendido pelo SUS. Aí vem para São Paulo, vai lá no meu Hospital Ipiranga e eu posso ver a sua ficha que foi por conta de entrar no mesmo prontuário eletrônico. Então, isso é uma ambição do Sistema Único de Saúde, esse prontuário eletrônico, e eu acho que num passo seguinte, eu acho que vai ser implantada a telemedicina de alguma maneira, com certeza de forma muito mais lenta do que na iniciativa privada, mas eu acho que isso vai trazer recursos muito melhores para que o médico possa acompanhar seu paciente e para que o paciente esteja mais presente e fique mais próximo do médico. Porque, como nós estávamos falando, nessa era de pandemia, as pessoas ficaram com medo e se afastaram dos seus médicos. Isso a gente vê na clínica privada. Imagina um serviço público onde ele não tem essa coisa, preciso ir, não preciso ir, preciso fazer exame, não preciso fazer exame. Então, acho que a telemedicina vai ajudar em muito. Eu sei que no Hospital das Clínicas, que é uma referência mundial de atendimento, tem algumas clínicas que conseguem fazer telemedicina. Tem o Hospital do Servidor Estadual, também tem alguns colegas que conseguem fazer telemedicina. Mas isso tudo por iniciativas pessoais desses professores e desses assistentes dessas clínicas. Mas, de alguma maneira, eu acho que assim, a telemedicina vem para ajudar a todos, não só aos pacientes, vem para ajudar os profissionais da saúde. Nós vamos aprender a usar melhor a telemedicina. O paciente vai saber se posicionar melhor diante do médico, diante da telemedicina. E eu acho que o futuro vai ser esse mesmo. E agora, nesse momento, o que fica é que os pacientes têm que ir atrás dos seus médicos para saber. Aqueles que têm doença crônica precisam saber se eles precisam ir no médico ou se uma consulta virtual é suficiente, se os exames precisam ser feitos, se eles podem ser adiados. Muitos exames podem ser adiados por 2, 3 meses, mas alguns exames não podem e não devem ser adiados. Então, perfeito. A telemedicina ajuda muito, e tanto o Conselho Federal de Medicina chama isso de teleorientação.
Tá. Tem algumas perguntas aqui. O Alexandre Grigoletto, Ale, prazer em tê-lo aqui conosco. Ele pergunta: existe algum projeto de unificação em andamento? Se não existe, Ale, Dr. Marcelo Mester também aqui, obrigado Orlando Sintra pelo carinho. Se não existe, na verdade, o que o Dr. Isaac está colocando, Marcelo Cardoso, é que de maneira, digamos assim, absoluta, e o olhar da população brasileira e o olhar da população mundial vai estar completamente voltado para que as autoridades governamentais se aprofundem na ciência, se aprofundem no sistema de saúde mais adequado para evitar, caso aconteça, não é, um reaparecimento, digamos assim, ou uma fase 2, não é, do Covid-19, ou outro vírus que possa gerar uma pandemia, se não desse tamanho, mas uma pandemia realmente que tenha proporções avassaladoras, ou mais do que essa, enfim, pouco importa. É fundamental, doutor Isaac, que no Brasil as pessoas unifiquem, sem dúvida alguma, o sistema de saúde. Nesse momento, eu estou acompanhando aqui ao seu lado, estou vendo aqui a Band News, não é? E está dizendo o ministro Taish de que nós estamos navegando às cegas, ou seja, evidentemente, e aliás eu quero enaltecer aqui o trabalho de apresentação do secretário de Saúde, lá do Ministério da Saúde, que enalteceu o trabalho da equipe anterior, dizendo que o trabalho deles foi mais difícil do que o nosso, porque hoje a gente tem muito mais experiências, desafios que vêm mundo afora, não é? E próprio do Brasil, não é? Santa Catarina abriu aí, houve lá um relaxamento, digamos assim, no isolamento, e eles partiram para o distanciamento, o número de casos aumentou, mas é permitido o recuo, doutor Isaac. É permitido sim que as pessoas recuem. Então, respondendo ao Ale Grigoletto, existe em andamento alguma linha de unificação? E você acha que essa unificação é fundamental até para que as regiões mais periféricas, que sofrem demais, possam ser mais bem assistidas e a gente não perca vidas? Não, esse é o ideal, né? Nós aqui no Brasil estamos muito longe do ideal em todas as situações. Até o futebol, que era o nosso, está muito longe do ideal. Então, o que se diria da medicina? Nós estamos vendo hoje que pessoas estão muito mais valorizando o serviço único, o sistema único de saúde, do que pessoas que achavam que isso não valia nada, tinham até medo de chegar perto. Então, vendo que o sistema único de saúde se não fosse pela ultralotação, pela superlotação, seria um sistema muito, muito bom. Ou pela elite política, o doutor Isaac, ou pela elite política nefasta que tem desvio de comportamento e que rouba a saúde e a vida das pessoas nas suas atrocidades quando eles entram para o poder público e acham que são os donos da questão. Então nós temos que olhar, se o senhor me permite uma parte aqui, já que Brasília está nos vendo nesse momento, eu quero saudar todo o povo brasiliense, enfim, de dizer, de me manifestar, contrariamente a essas pessoas que têm malas de dinheiro escondidas, e nós estamos sofrendo a Bahia deste cidadão que foi pego em flagrante, não é? Está sofrendo também com uma asfixia no sistema de saúde. Então, essa elite política que toma conta de maneira bárbara de vidas e se dizem nossos representantes, precisam botar um pouco a mão no coração e verificar que há sim uma necessidade nesse momento de se ter uma rigidez no dinheiro e no controle das obras públicas voltadas à ciência e à saúde. Sem dúvida nenhuma, quando você vê os valores astronômicos de corrupção, dava para a gente ter muita coisa melhor do que a gente tem, sem dúvida nenhuma. O país parece que não é pobre, né? Parece que o desvio que é muito grande. Mas, assim, o Estado de São Paulo tem, sim, projeto de unificar. O Brasil, eu não conheço nenhum projeto
nacional, mas o Estado de São Paulo tem sim nos seus recursos a vontade e projeto de unificar um prontuário médico único de todos os pacientes que são cuidados pela Secretaria Estadual da Saúde, dos seus diversos hospitais, ambulatórios, etc. Eu acredito que isso vai demorar um pouco, mas eu acho que é o futuro e eu acho que a saúde pública, né, o Sistema Único de Saúde tem que sair fortalecido. Se tem alguma coisa que tem que deixar essa pandemia, é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. As pessoas, que são a grande minoria que tem condições de ter saúde suplementar, estão bem servidas de saúde. A saúde suplementar aqui é comparada com atendimento de primeiro mundo, mas o Sistema Único de Saúde, que também tem áreas de excelência, só que ela não comporta toda essa população que necessita dela, né? Então, isso sem dúvida deixa muito a desejar nesse momento. Olha, respondendo... E é isso que dá medo nessa situação de a gente saturar esse sistema, e aí eu acho que também o sistema privado vai ter que ajudar o sistema público também. Eu também acho, quer dizer, na verdade, eu acho que vai ter um jogo de equipe, doutor Isaac. Vai ter que ter um jogo de equipe, não é uma fiscalização, sem dúvida, né, com ênfase na saúde, claro, vai ter que ter, mas vai ter que ter um jogo de equipe e vai ter que, na minha avaliação, de imediato, o sistema público, ele tem que criar uma evolução absoluta, não é? A gente está vendo Nova York, quer dizer, quem imaginaria que a gente teria Nova York, que é a Big Apple, a grande metrópole mundial, não é? Sinônimo de rigidez, sinônimo de prosperidade, sinônimo de pujança, asfixiada, não é? Em seu sistema de saúde, porque as pessoas de uma hora para outra foram todas para os hospitais e ela não estava preparada. Então, eu acho que no Brasil a gente vai precisar sim, a pesquisa, a ciência e a saúde ter digamos assim, um espaço muito maior. E as pessoas terem um espaço muito maior. Eu quero falar um pouquinho dos congressos. Você que é extremamente festejado mundialmente, mais de uma dezena de congressos por ano, para se atualizar e criar aí as suas teses, não é? Seja nos seus hospitais, na sua clínica, nos laboratórios em que você ministra aulas. Mas os congressos também, a tendência é que os congressos possam virar remotos, não é? Nesse primeiro momento, evidentemente que não vai poder ter aglomeração, quiçá em congresso médico, né? Até por uma questão ética, não é desse tamanho. Mas, doutor Isaac, eu acho que a linha remota pode ser uma solução para os convênios e a partir daí existir aí uma participação maior de profissionais por conta do custo de não ter que viajar, você vai perder um pouquinho, não é, as suas viagens, mas evidentemente que eu acho que uma grande população de médicos vai poder ter acesso aos convênios de maneira remota. Queria que você falasse um pouquinho desse movimento dos congressos e se você já tem alguma sinalização de como será. Bom, é uma situação ainda que se discutia já um pouco antes, porque o custo, eu tive à frente, já fui presidente da Associação Paulista para o Estudo do Fígado, fui presidente de congresso aqui nacional, fui tesoureiro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e o custo para organizar um congresso é extremamente alto. O custo para o congressista é extremamente alto. Você imagina que um congressista tem que sair, se deslocar ou para outro país ou para outro estado e que tem que pagar as acomodações, refeições, a inscrição do congresso, que nenhuma inscrição é barata, e deixa de ganhar, muitas vezes, não trabalhando. Então, isso já é uma coisa que vem sendo discutido. Nós temos participado de diversas aulas online. Nós temos uma reunião amanhã, eu faço parte da diretoria da Associação Paulista para o Estudo do Fígado. Amanhã nós temos uma reunião às 6 horas da tarde, onde nós vamos definir o nosso Congresso Paulista, que a princípio está marcado para outubro,
mas que talvez a gente mude. Uma das discussões em pauta é a mudança do modelo do Congresso. Esse Congresso é um Congresso paulista, né, mas que vem gente do Brasil inteiro, vem convidados internacionais, e talvez a gente não consiga manter esse Congresso. Mas uma das propostas é a gente não adiar o Congresso e fazer nesse sistema remoto, online de forma um pouco menor, menos aulas ao mesmo tempo, porque às vezes você tem congresso que chegam a ter 50 aulas ao mesmo tempo, né? Mas a gente poderá fazer alguma coisa mais enxuta. Mas eu acho que isso vai mudar. A gente participa de muitas aulas presenciais, a gente dá muitas aulas presenciais, e talvez a gente vai passar a dar mais aulas desta forma de interação, que são os webinars, os web meeting, essas coisas que eu acho que também vai mudar um pouco a filosofia, e isso até por conta de que quando a gente sair, eu acho que as pessoas estarão, tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas, estarão comprometidas financeiramente, e se a gente não mantiver o programa de educação médica, eu acho que principalmente para os jovens isso será prejudicial. Então, uma forma de nós, da sociedade, e atuando nessa área científica, é a gente manter programas de educação médica continuada através desse webinar, web meeting, mas nós temos até na nossa sociedade uma reunião sobre isso amanhã, onde isso será colocado. A gente tem um programa somente para jovens, e a gente sempre reuniu esses jovens em restaurante para dar as aulas, e depois eles se encherem a barriga, porque, coitados, os pais não estão dando mais mesada, né? Mas agora a gente vai ter que, provavelmente, para que a gente mantenha esse programa, utilizar dessa ferramenta, mas eu não acredito que os congressos irão continuar, mas com modelos menores, sim. Que é importante, né? Não se acabar com os congressos, até porque é deles que saem grandes mudanças no comportamento da medicina, da pesquisa e da ciência. Mas quando você fala que você vai ter que fazer os seus encontros, né, de maneira remota, é muito fácil, doutor Isaac. É só você ligar no delivery, e aí o delivery entrega na casa dos médicos, ou nos seus escritórios, ou nos seus consultórios, e aí você faz a sua live remota e as pessoas ficam muito bem abastecidas, não é? Comendo bem, bebendo bem. Aliás, o Marcelo Prando, nosso craque Marcelo Prando, está aqui também, e ele fala: doutor Isaac, depois dessa quarentena o senhor vai ter muito trabalho para arrumar os fígados que sobraram, porque as pessoas estão bebendo bem. E também conosco, com muito prazer, com muita alegria, Divanildo Albuquerque, presidente da Jaguar Land Rover do Brasil. Ontem tive a oportunidade de fazer uma live com o Divanildo Albuquerque e com o Frederic Droyan, que é o presidente Latino-América da Jaguar Land Rover, não é? E a Jaguar Land Rover oferecendo à Cruz Vermelha automóveis, não é? Discovery, Range Rover, enfim, para que a Cruz Vermelha possa usar como ambulâncias ou como transporte, não é, dos profissionais de saúde nas áreas mais afastadas. Então, sempre contribuindo de maneira absoluta, com solidariedade, com pujança, com firmeza, a Jaguar Land Rover. Obrigado, presidente Divanildo Albuquerque. Doutor Isaac, o Instagram nos permite apenas 1 hora. E aqui a nossa resenha, ela está maravilhosa, está deliciosa, e a gente só tem mais 6 minutos, né, para eu usar e abusar aí do vosso fígado, né, porque haja fígado. Doutor Isaac, eu queria que você falasse um pouquinho do momento atual, ou seja, como é que está a comunidade médica? Eu vejo muitos profissionais de saúde com medo, vocês estão entregando, inclusive, as suas próprias vidas para curar, para estar no campo de batalha, no fronte de guerra, para ajudar. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual sob esse espectro da vida do médico que está hoje no fronte, se entregando de maneira absoluta. Então, o que eu queria colocar é assim, a mídia
As pessoas têm colocado hoje o profissional da saúde de uma maneira geral, médico, enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e mesmo o pessoal que trabalha administrativo na linha de frente como heróis, né? Na verdade, nós todos não somos heróis, nós somos seres humanos, nós temos emoções e, com certeza, todos têm medo. Todos têm medo. Principalmente os que atuam na linha de frente. Não tem nenhum que não saia de casa preocupado consigo e principalmente com as pessoas que deixaram em casa. Então, o nível de estresse dentro do hospital que a gente observa é muito alto e mesmo nas pessoas que não estão diretamente relacionadas, mas que têm que circular pelos hospitais para ver as enfermarias que não têm relação, mas hoje em dia você imagina que chega um paciente com uma dor abdominal, sem sintoma, você vai atender achando que, mas a dor abdominal também pode ser uma manifestação de Covid. Então, existe sempre esse medo, essa preocupação, mas todos nós da área da saúde fomos treinados a fazer isso. Então, por isso é que ninguém está se recusando. A gente viu na Itália médicos de mais de 80 anos voltando a atuar para ajudar os médicos. Isso já está acontecendo no Brasil. Médicos que não estavam colocados na linha de frente, mas estão se disponibilizando para ajudar médicos, enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas. É alto aqui no Brasil nutricionista hospitalar com acometimento da Covid também. Então, a gente tem uma gama de pessoas que estão fazendo a sua obrigação. Então, eu acho que não somos heróis, nós somos seres humanos e, como seres humanos, a gente tem as nossas emoções, estamos sujeitos a erros, mas como você falou, Beto, a gente tenta corrigir o erro da melhor maneira possível e que isso traga o menor prejuízo possível, tanto para as pessoas, como, às vezes, a falta de comunicação para os parentes, que isso tem acontecido, mas que, de maneira nenhuma, se deveria ficar culpando essas pessoas que estão lá dentro de uma UTI, pensando em salvar vidas e acabam esquecendo os familiares que deveriam ter também uma comunicação maior. Eu não tenho dúvida. Doutor Isaac, eu queria, na verdade, obrigado, Caio, pelo carinho, eu quero, na verdade, não é, que a gente volte a ser o país dos técnicos de futebol. Porque nessa asfixia e nessa ansiedade que tomam conta da população, nós viramos doutor sabe-tudo. Nós viramos técnicos de sabe-tudo. Chegamos ao cúmulo, doutor Isaac, de eu ver algumas pessoas prescreverem a azitromicina e a cloroquina como a solução. E aí vejo um profissional de saúde, um médico, um menino de 32 anos, que se automedicou até pela pouca idade e acabou vindo a óbito porque ele se medicou com cloroquina e veio a óbito. Ou seja, essa asfixia, não é? Ela acredita na alma das pessoas, não é? Que eu sei tudo de economia, eu sei tudo de saúde, e a pessoa passa, inclusive, a prescrever, não é? Remédio. Eu não reúno a menor condição, mas enfim, eu costumo dizer que a gente tem que ser também solidário a isso, porque é um momento asfixiante, é um momento de angústia, onde as pessoas, nesse terreno de incertezas, não sabem aonde correr. E é por isso que eu trago todos os dias 2 lives, no mínimo, para que a gente possa ouvir de lideranças como você, doutor Isaac, reflexões que possam mostrar caminhos que nos façam tomar decisões, se não 100% na plenitude do que nós desejamos, mas sim no índice assertivo, interessante, para que a gente possa gerar, entendeu, a nossa vida nesse pós-pandemia. Quero agradecer a todos aqui,
doutor Isaac, e a todos que aqui estão. Eu, Beto Saad, meu Instagram é Beto, com 2 Es e 2 T's, 2 Es de elefante, 2 T's de tatu Saad. Nós temos lives lá e o Alma Prêmio disponibiliza no seu Instagram e também no YouTube, no canal Almaflix do YouTube, todas as lives que nós fizemos, inclusive a sua, doutor Isaac, logo mais já vai estar no canal Almaflix. Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe e salve os médicos do Brasil e do mundo, porque vocês são heróis para mim. Obrigado, um beijo. Obrigado a todos pela audiência e cuidem-se todos, fiquem em casa, não se reúnam com os amigos, porque o isolamento social é primordial.